Boa noite, Igor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindo a todos aí que estão nos prestigiando hoje. Mais uma live da série Saúde Mental. Lembrando que nós estamos no mês do Janeiro Branco, mês importante aí para a gente iniciar o ano, lembrando aí da importância do cuidado da saúde mental, a importância aí da gente falar um pouquinho sobre esse adoecimento que não é tão claro assim para muitas pessoas, que não é tão compreensível, e a gente poder esclarecer um pouco aí a todos. E agradeço aí a presença de vocês. Hoje nós estamos com o Ivan Capelato, psicólogo psicanalista, Gustavo Vieira, psicólogo psicanalista. Eu sou Igor Capelato, psicanalista, e o tema de hoje é o que nos faz adoecer. E a gente pode começar aí, a partir dessa pergunta aí, fazendo um pouquinho de um panorama aí, breve aí, sobre o adoecer, sobre a saúde mental, dando o nosso start aí ao cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da saúde, cuidar da vida. Hein? Por favor. Obrigado. Bom, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala em saúde mental, adoecimento mental. A gente precisa tomar cuidado porque são conceitos e são palavras que eles não são lineares, né? Então, sempre que alguém pergunta, essa pessoa está bem, não está bem? Isso aqui é loucura, isso aqui é... Eu sempre digo, né? De quem nós estamos falando? Então, e de quem nós estamos falando não é a Maria ou o João ou um terceiro. De quem nós estamos falando é qual a história dessa pessoa, né? Então, adoecer é um termo que eu acho que ele pode ser usado metaforicamente quando a gente entende que a partir do momento que uma criança nasce, que ela sai do ventre da mãe e aí correndo todos os riscos do que ela teve na gravidez e se a mãe foi cuidadosa, se não foi, se o médico que fez o parto foi cuidadoso, não foi, enfim, vamos imaginar que essa criança nasceu bem, sem nenhuma deformidade, nenhum transtorno aí físico, e aí ela vai sair da maternidade e vai entrar na casa de dois desconhecidos que talvez seja a primeira vez que vão cuidar de alguém. Talvez estão loucos para cuidar de alguém, estão preparados para cuidar de alguém, se prepararam, leram, se cuidaram. Ou pessoas que queriam apenas ter filho, né? Como se tem uma casa, se tem um gato, se tem um cactus. Então, aí começa a história. E a partir do momento que essa criança está aí recebendo os cuidados, a presença desses pais, dessa família, ela vai conviver com seres diferentes, né? Com seres que desejam ela de forma diferente, com seres que às vezes não sabem manejá-la, às vezes vão recorrer aí à mídia, à internet, para saber como é que cuida, e na internet tem aquele que diz que tem que deixar a criança chorar até ela esgotar e dormir, e o outro que diz que eu, por exemplo, falo que tem que pegar e cuidar. Então, a partir do momento que a gente tem que se adaptar a esta coisa maluca, que é a vida humana, as pessoas humanas, a relação entre as pessoas, a gente, para sobreviver, a gente vai ter que adoecer. Então, vocês vão encontrar crianças que encontram no choro desesperado, a linguagem necessária para obter a presença da mãe.
e vão encontrar crianças que no silêncio elas começam a recusar essa presença que nem sempre é benigna, nem sempre é bendita aí da mãe. Aí vem o crescimento, os outros anos de vida, vem a escola, dependendo da escola, dos amiguinhos, do professor. Às vezes uma criança tem o azar de ter aí um tio pedófilo, o professor de educação física pedófilo, a professora... Então, assim, a história, a nossa história, é uma história de adoecimentos, onde a cada instante, a cada dia, nós temos que lidar com medos, né? Medos, com bullying, com perdas, com a mãe que atrasa o seio, com o professor que não gosta da minha letra e me rotula de TDAH porque eu estou agitado na escola e ele nem vem perguntar para mim por que eu estou agitado, eu apanhei no recreio. Então, assim, o adoecimento humano é uma dinâmica que se faz a cada dia, a cada instante, a cada fase da vida. Algumas pessoas que são bem cuidadas, elas são estruturadas com uma bênção chamada tolerância à frustração. E aí elas adoecem menos, sofrem. Mas o sofrimento não é doença, né? O sofrimento é uma vicissitude humana aí. E algumas pessoas nem conseguem sofrer, porque elas têm que inventar uma nova forma de ser, um novo eu, um novo self, uma nova maneira de ser. E às vezes esse desconhecimento desse ser que essa pessoa monta para se proteger da vida deixa ela frágil, vulnerável, às vezes com sintomas, às vezes... Então, outro dia alguém me perguntou como é que eu trato alguém que vem com transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. E eu respondo, ninguém vem com TOC aqui. As pessoas vêm com defesas, né? Então, mania de limpeza, repetir palavras, porque tem na história delas algo que as deixou desconhecidas de si mesmas. E elas têm que inventar uma maneira de se proteger. Esse é aquilo que todos nós temos, que nos torna iguais, que se chama inconsciente. Que é mais profundo do que sangue, mais profundo do que nacionalidade, mais profundo do que gênero, mais profundo do que opção política. Então, adoecer é esta dinâmica que vai fazendo que no dia a dia a gente tente se adaptar à vida para sobreviver psiquicamente. E dependendo se a gente foi bem cuidado, essa sobrevivência é mais suportável. Sim, vou pegar o bonde desses comentários do Ivan, muito preciosos, e falar um pouquinho, quando o Igor me convidou para participar, algumas coisas me vieram na cabeça, uma pergunta super complexa, né, que eu acho que a gente pode passar muitos dias conversando, muito tempo conversando, e uma das coisas que eu pensei em falar é um pouco sobre como eu entendo que a psicanálise ela respondeu essa pergunta de um jeito novo, né? Já pegando um pouco o gancho do que o Ivan foi falando, que a psicanálise foi colocando, eu acho que em cena, que a pessoa que adoece, ela foi encontrando caminhos, né? Soluções, um pouco soluções de compromisso ou saídas que foram organizando esse estado, que é um conjunto aí de características, né? De sofrimentos, de coisas que se repetem, para lidar justamente com essa história, né? E lá no comecinho da psicanálise existia uma ideia um pouco de quem estava doente era degenerado, né? Era alguma coisa inscrita no corpo, enfim, nas gerações daquela pessoa,
mas que tinha pouco a ver com o que ela tinha a dizer, tinha pouco a ver com a história de vida dela, e se tirava o sujeito, né, daquele adoecimento, né? Era uma coisa que tomava a pessoa e que, enfim, poderia ser extirpada dela ou não, né, pela medicina. E eu acho que o que a psicanálise vai apontando, né, e eu acho que sempre precisa resgatar, sempre precisa apontar, né, eu acho que é uma das grandes contribuições da psicanálise, é que isso que a gente chama de adoecimento, isso que a gente chama de doença, tem a ver com os caminhos que a gente foi encontrando, as soluções de compromisso, as saídas, justamente para essas histórias de vida, né, que o Ivan já foi trazendo um tanto aí. E, e uma ideia, né, nessas reflexões, né, a partir da pergunta que o Igor fez, uma das ideias que me veio foi uma ideia do Freud, que é a equação etiológica. Uma ideia que ele trouxe mais no começo aí da obra dele, que é um pouco uma fórmula complexa, né, uma matemática que não é exata, que é como é que seria essa formulazinha para explicar como é que alguém adoece, ou tentar entender, né, o que alguém adoece. Ele vai dizer que numa das partes dessa fórmula estavam fatores constitucionais, né, ou seja, coisas do corpo mesmo que a gente tem que considerar, coisas da genética, do nosso funcionamento corporal, que a gente traz com a gente biologicamente, né? Essas coisas são importantes também. Mas os primeiros anos de vida que o Ivan, né, os primeiros momentos de vida que o Ivan já foi apontando muito bem, e isso tudo junto com coisas que vão acontecendo com a gente aí na adolescência, na vida adulta, e o que a gente faz com isso, ou seja, o sujeito em cena, né? Nesses fatores todos, né? E nesse sentido eu achei muito feliz o título também que o Igor propôs, que não é, o título dele não é o que nos adoece, né? Mas o título é o que nos faz adoecer, né? O adoecer como um verbo no qual a gente está implicado, né? A gente, de alguma forma, está aí nesse adoecimento. Esse adoecimento fala da gente, ele diz da nossa singularidade, diz de nós como sujeito, e o quanto é importante a gente encontrar um lugar para poder colocar isso em palavra, acolher isso, né, dar continência para isso que aparece primeiro como doença, mas depois vai se desdobrando, né, vai aparecendo como algo que tem muito a ver com a gente como sujeitos, né, com a nossa história. Eu pego o gancho também e vou colocar que eu gosto de falar muito assim, que é uma narrativa, né? Nossa história de vida é uma narrativa. Ela tem começo, ela tem meio, a gente não sabe quando que vai ter o fim, né? Então é uma narrativa clássica de uma jornada aí que tem um sujeito, que é o personagem principal, que somos nós, e vamos pensar que o adoecer, ele é uma das narrativas, né? Nós vamos construindo esse adoecer, né? São vários e vários fatores que a gente vai acumulando, e se a gente não cuida na hora certa, no momento certo, ele vai sobrecarregando, ele vai intensificando, talvez vai entrando nessa fórmula aí, né, como essa parte da adolescência, da vida adulta, que são sintomas da infância, né? A infância é a causa dos sintomas da vida adulta, né? E a gente vai levando isso e vai adoecendo porque a gente não compreende quem nós somos, né? Eu acho bem interessante falar essa questão da selfie que a gente comentou, o quanto que nós não nos conhecemos, né? Então, talvez, assim, bem sucintamente, eu responderia, né? O que nos faz adoecer? O que nos faz adoecer é a gente não se conhecer, né? Ou, se você permite, Igor, eu me lembrei agora de uma pessoa já de meia idade que me procurou há um tempo atrás, e a grande queixa dela era a dificuldade que ela tinha de se relacionar, né? O namorado, e, enfim, teve inúmeras tentativas e ela sempre terminava o relacionamento, principalmente quando ela sentia que ela estava gostando muito desse namorado, ela arrumava uma maneira. Classicamente, psiquiatricamente falando, isso se chama distimia, mas psicanaliticamente falando, isto é uma adaptação terrível da vida,
por um desconhecimento que ela passa a conhecer na análise, e ela se lembra que aos 6 anos de idade os pais se separaram, e ela era filha única. E foi passar, durante esse período trágico aí, foi passar uns dias com a avó paterna, que numa noite disse a ela, de uma maneira bem perversa, algo assim: você viu o que você fez? Né? Você viu o que você fez? E esse "você viu o que você fez" se torna a identidade nova dela. A partir daí, essa menina sabota a escola, sabota a amizade, sabota prazeres, tem algumas doenças no corpo, e quando ela percebe que ela passou uma vida culpada por algo, ela percebe o quanto ela adoeceu. Mas veja bem, o que ela fez? Ela começou a se recusar a repetir um relacionamento e dar certo, fazer um relacionamento heterossexual e que desse certo. A partir desse momento, né, ela volta e reconta a vida dela, agora com esse conhecimento, mostrando quantas e quantas e quantas vezes ela disse não para coisas que ela queria dizer sim, disse sim para coisas que ela deveria dizer não. Então, assim, esses adoecimentos, que eu imagino que são de todos nós, conduzem aí este ser, esse protagonista da vida, a ser o que ele é, a fazer o que ele faz. Às vezes interfere na escolha da nossa profissão, às vezes interfere na escolha das pessoas que a gente vai conviver. Mas, como você disse, e como o Gustavo disse, é a nossa história, né? É o dia a dia da nossa história, são os momentos da nossa história. E alguns de nós têm na nossa história um momento que é meio trágico para o nosso psiquismo. Um pouco traumático, talvez. Traumático. E aí a gente não tem reserva psíquica para tratar aquilo. E aí então a gente resolve tratar de uma maneira que a gente acha que ela é. Então, as doenças, os adoecimentos, enfim, todos eles têm aí uma história. E a psicanálise vem nos ajudar a fazer com que as pessoas possam contar, recontar e perceber sua história, terem insights a respeito da sua história, né? E aí, o que ela vai fazer com essas descobertas, aí depende do que elas entenderam como esse ser, conhecer esse ser e o que esse ser novo vai fazer. Dessa vinheta que você trouxe, Ivan, se eu entendi ela bem, me chamou a atenção que o que pode ter sido aí o ponto mais trágico, mais traumático, é justamente o fato de que esse ambiente inicial ele não acolheu, né, essa menina, né? Sim. E acho que isso também desdobra algo interessante, que às vezes a gente fica um pouco preso à ideia de que o que adoece são somente as coisas concretas que acontecem na vida, né? Então, sei lá, eventualmente uma separação dos pais, eventualmente alguma coisa relacionada a uma doença na família, ou um abuso, algo assim. Mas o quanto o fato em si pode receber um outro caminho, né? E a pessoa consegue dar um outro destino e uma outra solução menos adoecedora, quando ela encontra um ambiente que acolhe e ajuda a elaborar e a transformar. E acho que também é um outro ponto, né, que a gente percebe na clínica, acho que é uma grande contribuição da psicanálise, que é o quanto o paciente pode fazer uso, né, desse espaço para conseguir, eu acho que,
ter um lugar de continência e elaboração, né, para aquilo que não pôde, né, ser acolhido no ambiente Eu infantil, eu adolescente. tava pensando nisso, pensando na questão do quanto, né, não só a falta de poder elaborar o sentido de tudo que acontece, porque tudo é novo, né? A gente nasce sem saber nada. A única coisa que a Uhum, gente sabe fazer quando nasce é chorar. E aí a uhum, gente tem que aprender tudo, tem que aprender a respirar, inclusive. sim. Por isso que a gente chora, né? Às vezes com E aí, fisioterapia também. com certeza. E aí, pensando um pouco nisso também, o quanto que a gente às vezes desaprende ou às vezes não aprende quando a gente fala de suportar frustrações, suportar situações e poder elaborar, entender a situação quando a gente é acolhido e a gente é permitido entender as situações, às vezes a gente entende de forma talvez errônea, talvez contrária do que deveria ser. Então, algumas situações são necessárias para a sobrevivência humana, coisas simples, coisas básicas como escovar um dente, que às vezes se torna traumático por, porque se torna algo ruim, algo péssimo, porque a gente não aprende o que é necessário, o que não é, e parece que tudo é levado para um caminho de se você não fizer, vai acontecer isso, se você não fizer, vai acontecer aquilo. E vai jogando, jogando, e vai jogando culpa, e culpa, e culpa. Então, você vê aí, eu atendo adolescentes, eu vejo muito isso do adolescente que se você não passar de ano na escola, nós vamos deixar de viajar, vamos deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. E a Uhum, responsabilidade que o adolescente tem perante uma família toda, né? Perante o desejo dos outros. Se ele não passar, é o outro que não vai estar feliz, então ele está responsável pela felicidade do outro. uhum. Então, são cobranças e cobranças de tantas situações aí que talvez não tenham espaço para elaborar, né? Ou para entender como essa questão, né? Tá na escola e por que está indo mal, né? O que está Uhum, acontecendo que está deixando do uhum, sujeito desatento, o sujeito não prestar atenção ou não conseguir elaborar o que está sendo passado na sala de aula? sim. É, Sim. a gente tem que sempre ficar atento à ideia de que aquele pai que agora vai ser pai porque o filho vai nomeá-lo pai, ele também foi filho, ele também tem histórias, ele também tem momentos, talvez tenha traumas, Gustavo, talvez tenha aí Uhum, situações complicadas, sofreu muito na vida, e aí ele vai incluir no desejo de cuidar do filho a ideia uhum, de que não permitir que o filho sofra, né? uhum, Então, uhum, tudo que o filho pede, ele dá. Tem aquela mãe que já foi melhor cuidada e ela quer colocar limite. Então, assim, não existe uma maneira mais biológica, instintiva, nossa, de humanos, para a gente cuidar. Diferente do uhum. que os nossos irmãos mamíferos, felinos, lá, o leão, o tigre, a tigresa, e nós não temos mais essa biologia que nos permite esse cuidado. Então, a gente não tem um conceito de cuidado. Percebe? Uhum, Antigamente a gente batia em crianças, né? uhum, Hoje, lá no estado da Califórnia, existe uma lei que você não pode bater em criança com objetos e nem com a mão fechada, só com a mão aberta. Então, isso é lei, né? Lei. Então assim, a gente veio se perdendo no caminho aí da humanidade nessa questão de como se cuida e tal. E nós tivemos aí no século retrasado pessoas maravilhosas como Freud, como Winnicott, como François Doutor, Melanie Klein, que nos deram aí formas da gente poder refletir e poder colocar a criança como algo
valioso, como algo, como uma massinha a ser formada, a ser aí manuseada, mas estas ciências, elas não vêm. Nós somos praticantes disso, alunos disso, professores disso, mas qual é o quantum de psicanálise que vai, por exemplo, para uma vila, para uma cidade no interior, para um... muito difícil, né? A gente tem tido projetos, né, projetos de primeira infância, junto com o TRT, junto com o juizado de menores. A gente tem um projeto chamado AFIM, onde a gente vai tentar cuidar das pessoas que cuidam. Mas é muito difícil, porque são milhões, né? E a gente não está em toda a maternidade, a gente não está em toda a casa, e a gente não tem como deter a história de cada um, teria que psicanalizar todo mundo, esses 220 milhões aqui de brasileiros. Mas, então, assim, o conhecimento que nós vamos tendo de nós mesmos, ele vai sendo lastreado por todas as tentativas de adaptação que a gente foi fazendo durante a vida, né? Então, de repente, aquele aluno negro que está numa escola de brancos, ele tem que se adaptar, porque às vezes ele é excluído. Aquela criança mais frágil, orelhuda, gordinha, que sofre bullying, vai ter que se adaptar. Então, cada um vai formando e formulando uma maneira adoecida para pertencer. Sim. Então, difícil escapar dessa armadilha. Eu acho bem interessante essa ideia que você traz, Ivan. E eu acho que ela traz uma deixa aí para falar de um tipo de adoecimento que às vezes é da pessoa que chega no consultório, que pretensamente tem uma vida bem-sucedida, né? Que ninguém veria ela como uma pessoa doente, enfim. Então a pessoa tem casamento, bom trabalho, bem-sucedida, mas de fato não sente que isso é real, que isso a satisfaz, que isso é algo com solidez. Sente tudo isso como algo que traz uma sensação de inutilidade, um certo vazio. E eu acho essa contribuição também da psicanálise muito bacana, assim, por romper totalmente com essa ideia das categorias, né, de doença, né? Então, uma categoria, enfim, meio rígida do que é estar doente em termos de doença mental, para falar sobre uma ideia da saúde como algo que tem mais a ver com uma sensação de que a vida é minha, de que eu a realizo com prazer, com satisfação, de que eu sou protagonista dessa vida, que eu sou criativo, e que a gente já vai abrindo um flanco aí para falar também sobre saúde, né? E como isso é comum no consultório, né? De chegar, às vezes, pessoas no consultório que construíram uma vida inteira e chegam para dizer, bom, fiz aí tudo que me disseram que eu deveria fazer, cumpri aí todas as instruções sociais e familiares de como eu deveria ser, mas eu não me vejo nada disso, né? O que eu faço com isso agora? Né? Então, isso me lembra me lembrou de uma paciente do Lacan, né? Tem um relato aí dela. Inclusive ela aparece naquele documentário sobre a vida do Lacan, e um dos relatos dela que ela escreve no livro dela, ela fala isso, que uma vez ela chegou para o Lacan e falou: eu sou casada, eu tenho essa estrutura toda, tenho emprego, falou tudo que a sociedade coloca como padrão de bem-estar. E ela falou assim, mas eu não me sinto bem. Mas eu tenho tudo que eu deveria ter, né? Eu deveria estar bem. Ele falou assim, quem disse que tudo isso é bom? Sim. Para todo mundo, né? Para ela, quem disse que aquilo era bom para ela? Foi... Porque ela foi percebendo, ela não tinha escolhido. O emprego não foi ela que escolheu, o casamento não foi ela que escolheu.
Onde ela morava, não foi ela que escolheu. Não tinha desejo, né? Sim. Uhum. Então, Nossa, é que vieram algumas perguntas aqui. Não sei se a gente faz agora. Bom, a Por pergunta mim, que veio pode aqui ser. veio aqui. Quanto que o aumento da exposição pública em redes sociais tem adoecido nossa sociedade? sim, é, bastante, bastante. Sim. Porque nós estamos falando em protagonismo, nós estamos falando em ser dono da sua vida, quando uma pessoa começa a contar o quanto ela é, pelo número de seguidores que ela tem, isso é um adoecimento profundo, profundo, profundo. Né? Uhum. Porque se de repente o número que ela vê lá no Instagram ou no Facebook, se esse número diminuir, é como se ela estivesse sumindo, diminuindo. Porque de repente ela coloca toda a pulsão de vida, toda a pulsão de sentir no outro, nesses outros anônimos, né, que ela nem Uhum. sabe quem é, mas em números. Então, a exposição nas redes sociais adoece sim, e principalmente porque dentro das redes sociais nós temos gente adoecida, invejosos, né, que vão escrever alguma coisa ruim sobre o corpo bonito da menina lá, da influencer que está se expondo. Ah, pessoas que têm a capacidade de perceber nela, por exemplo, né, um tique, um vício de fala e vão. Então, assim, ao mesmo tempo que ela constrói coisas, ela também atrai pessoas adoecidas que vão tentando desmontá-la, desestruturá-la, desconstruí-la daquilo que ela está fazendo. Então, a exposição nas redes sociais é muito complicada, porque a gente precisa pensar que, como nem todos nós fomos cuidados de uma maneira correta, alguns de nós adoecemos de uma maneira pior. A gente, vamos pensar na Melanie Klein, vamos pensar na posição esquizoparanoide, e vamos pensar também no Ruthless, do Uhum. Winnicott. Alguns de nós adoecemos de maneira que o prazer que a gente pode ter na vida é através do sofrimento do outro. E a internet está cheia disso, a escola está cheia disso, a rua está cheia disso. Então a gente precisa pensar que a maneira que o mundo vai crescendo, né, que as pessoas vão nascendo e os cuidados vão sendo cada vez menos distribuídos, a gente cria um exército, uma legião de pessoas que perdem o juízo crítico, como não tem resistência à frustração, não sentem culpa, não sentem medo, e aí não se sentem. Então elas precisam acumular dinheiro, acumular bens, e fazer com que o outro sofra. A psiquiatria chama de psicopata, a psicanálise chama de perversos, mas são pessoas adoecidas, pessoas com pouco cuidado, pessoas que de repente perceberam que o prazer é isso que se toma do outro, o dinheiro, os objetos. Então, o marido, a esposa, o namorado. Então, assim, todo tipo de exposição, como aquela menina na escola lá, que é a top, que tem o corpo mais bonito, todo tipo de exposição tem um preço a ser pago na sociedade. Sim. Eu acho que eu teria pouco a acrescentar, achei super completa já a resposta do Ivan. Mas enquanto ele foi falando, uma coisa que me veio na cabeça é que
apesar da gente chamar, né, as redes sociais assim, né, com esse nome, redes sociais, elas, na verdade, têm uma outra função, né? A função primordial delas não é conectar a gente, ligar a gente, mas é vender, né? Elas têm um Sim. propósito comercial de que a gente fique o máximo do tempo possível, seja influenciado o máximo possível e compre coisas, enfim. E isso tem um potencial claramente adoecedor, né? Isso, como o Ivan já sinalizou, não significa que todo mundo vai adoecer, mas eu acho que a gente precisa estar sempre atento, principalmente para os adolescentes, que eu sei que é um campo aí de atuação forte do Ivan e do Igor. Os adolescentes que estão se subjetivando muito nesse modo de relação, né? O como tem um potencial adoecedor que, enfim, existiram notícias aí que circularam, inclusive, que não é algo que estava totalmente fora do conhecimento dos donos dessas redes, né? Mas que foi um pouco ignorado em um dado momento, né? Como a gente tem que, como sociedade, olhar para isso, não jogar tudo fora, né? Ignorar o potencial interessante que as redes, enfim, online têm, mas conseguir ser crítico, né? Estando nelas. A gente está agora nelas fazendo um uso aí diferente delas, então. Isso. Eu estava pensando um pouco nisso, né? O quanto que as redes que não são sociais, né? Elas são aí do mercado mesmo, né? Do Sim. consumismo. Elas têm uma punição, né? Se o adolescente que posta vídeo na rede social, que tem que ter uma quantidade de X de seguidores para poder receber um determinado valor ou do patrocinador do vídeo, ou mesmo do próprio aplicativo, né? Que muitas vezes a própria rede social, se você atinge uma quantidade X de visualizações do seu vídeo, você recebe uma quantidade aí Uhum, de uhum, dinheiro, e aí, de repente, se você não atinge a quantidade mínima, você é banido, né? Você é uhum, suspenso, fica um tempo sem seus vídeos serem, né, viralizados, seus vídeos não É. são distribuídos, então tem uma punição por você não ser o mais visto na rede social. uhum, uhum. E aí isso vai virando, não diria nem uma obsessão, né? Mas uma compulsão, uma obsessão, mas vira uma preocupação do se eu não conseguir atingir, eu estou errado. Uhum. Eles já Sim. vão começando a guiar para esse lado de que eu estou errado, alguma coisa eu fiz que não foi Uhum. certa porque meu vídeo não foi visualizado. Vai se culpando, né? A culpa vai ficando cada vez maior porque eu fiz errado o vídeo, eu não fiz o que as pessoas queriam ver, eu não consegui. Uhum. Uhum. Então, o quanto que o Sim. adoecimento na virtualidade está muito ligado a essa cobrança que a virtualidade faz. Né? E na realidade também, né, Gustavo e Igor, Uhum. a mídia tem trazido muitos casos de mulheres que vão fazer lipoaspiração e morrem. Essa semana, no Rio de Janeiro, houve 3 casos. Né? Então tem também essa exposição do real, que é essa ausência de autoestima, ausência de identidade do corpo próprio, essa dismorfia que muita gente tem, Uhum. que gera adoecimentos como anorexia. Hoje se morre de anorexia no Brasil, né? E a bulimia, hoje nós temos crianças aí, meninas principalmente, com problemas esofágicos complicados aí por causa da bulimia, de provocar o vômito, mas porque o corpo, né, o olhar que o outro tem sobre o corpo dela é o que define o que ela Uhum. acha que ela é. E aí Uhum. nós temos um monte de problemas, né? O Brasil hoje é o primeiro país do mundo em plástica de seio de meninas de 14 anos, 15 anos. Então, assim, tem a virtualidade que ela é mais monstruosa aí na questão de ficar exposto,
E tem a realidade, né? Tem a piscina, a praia, tem a escola, né? Então a questão do corpo, a questão da estética, a questão aí de ser agradável ao olhar do outro para poder ser alguma coisa. Isso é muito complicado, né? É um adoecimento que traz consequências aí horríveis, tanto do ponto de vista do corpo, fisicamente, como do psiquismo. Imagine aquela menina anoréxica, ela olha para o espelho e se vê gorda, ela está magérrima e continua se vendo gorda, né? Essa dismorfia, porque ela não consegue chegar naquilo que é o que ela imagina que ela poderia ficar de magra. Então, assim, alguns valores sociais que vão para as redes, que vão para as ruas, eles forçam que algumas pessoas mais frágeis, sem um self organizado, comecem a tentar se adaptar para ficar parecida com aquilo. E aí, com aquilo que está sendo exigido, né? Ou se afastam. Né? Que daí a gente imagina que vai ser chamada de depressiva, que só fica em casa, não quer ir mais à escola e tudo mais. Então, assim, os adoecimentos, eles são essa falta fundamental que nós temos de pertencer ao mundo, né? A gente poderia, né, uma criança bem cuidada, um adulto bem informado, ele pertence ao mundo da maneira que ele faz. Ele é o protagonista do seu trabalho, da sua vida, e ele não vai precisar imitar algo que está aí sendo dito como norma. Mas muitas pessoas que não têm essa identidade, que não têm esse sentimento de pertinência, né, o Winnicott, de novo, vão tentar ficar parecida com o outro, para poder ver se sente, se sente, e sente que aquilo que está fazendo é bom. Eu estava pensando um pouquinho nessa questão, o quanto que é antagônico, né, a pessoa que fazendo selfie, se postando, se colocando, só que colocando um sujeito que não é ele próprio, né? Então essas cobranças, não só nas redes, mas como a gente estava falando aí da escola, da sociedade de um modo geral, né? Quanto que essas cobranças do sujeito se colocar enquanto sujeito do grupo e não enquanto sujeito de verdade, né? Ele é sujeito de si. De si, né? E aí eu fico pensando o quanto que, voltando lá no Winnicott, né? O quanto que não teve uma acolhida. Não, essa pessoa não foi acolhida lá atrás para poder elaborar a sua imagem, né? Quanto que não... Faltou um lugar de pertencimento no qual ela pudesse ser ela mesma, né? Pudesse criar a sua própria identidade, né? Tem uma outra coisa ainda sobre as redes que eu fico pensando, que é um mundo muito amplo, né, e um pouco paradoxal às vezes, porque, por um lado, eu fico pensando que as redes sociais, que justamente elas fazem tudo isso, né, da pessoa ficar tão presa àquele bombardeio das imagens padronizadas, com um certo modelo, com os filtros, né? Tem até gente que diz agora que tem celulares novos que já vem com filtro na câmera, né? Você não consegue mais tirar uma foto sua real. A foto já tem uma harmonização facial, ela já tem uma harmonização facial entre aspas. Ou seja, esse mundo digital já vai ditando certas regras, certos padrões. E por outro lado também são as redes que muitas vezes proporcionam que uma pessoa que não está nesse padrão, numa cidade pequena, se conecte com outras e se veja como bonita, se veja como interessante, valorize uma característica do corpo que, enfim, é incomum ou menos padronizada. Então, eu fico sempre pensando como as redes têm esse risco, mas ao mesmo tempo elas têm alguma coisa de uma potencialidade, né? Quando, aí, pegando o teu gancho, a pessoa está podendo
né, ter um ambiente de acolhimento, uma história que foi suficientemente boa, que ela consegue processar isso, como o Ivan falou também, né, que não tem um self tão frágil a ponto de colapsar diante desses impasses, né? Mas o Sim. como, de fato, é um mundo aí que tem esses dois lados, né? E eu acho que um lado adoecedor muito, muito importante, né? Que não dá para desconsiderar. Hum. Tem uma outra questão aqui que mandaram agora, né? Falar um pouquinho sobre adoção e adoecimento. Mas assim, genericamente, É. Acredito que sim, chegou essa pergunta, né? Fale mais um pouco sobre adoção e adoecimento. bom, já que o Ivan fez assim, vou me arriscar um pouquinho aqui. Eu, eu acho que a adoção, ela é um campo super amplo, né? Também vai ser muito da ordem da singularidade, né? De cada história adotiva, de cada família adotiva. Mas o que eu acho, aí resgatando um tema que a gente falou logo no início da nossa fala, que é algo que dá para se dizer que é comum, que é geral, que dá para se colocar como um princípio importante, é que a adoção possa ter o mínimo de não ditos o possível, né? Ou seja, ou que se pense o processo adotivo como um processo no qual as coisas possam ganhar palavra, que elas possam ter, ser acolhidas a partir de ambientes nos quais a palavra circule, né? Porque acho que o que adoece, principalmente numa adoção, é quando a família que vai adotar não está sendo completamente honesta sobre os seus desejos, sobre o que quer, sobre as suas limitações, sobre, né, as pessoas elas têm preconcepções ou preconceitos. Eu acho que no processo adotivo o melhor é que elas falem disso ao invés de fingir que isso não existe. E por outro lado também que as crianças adotivas, que às vezes muito pequenas, mas às vezes que já tiveram um histórico mais longo, que elas também possam encontrar um ambiente na família e de apoio que as ajude a dar a palavra para tudo aquilo que é muito complexo, né? Que é de ter que fazer esse vínculo com pais, às vezes crianças um pouco mais velhas já, que enfim, que já tiveram uma história, que precisam e às vezes essas crianças precisam regredir e viver coisas que são difíceis para as famílias Que ela precisa darem restabelecer conta. uma nova história, né? Isso. E como que essa família também vai Hum. encontrar espaço para elaborar isso? Então, acho que o campo da adoção tem, obviamente, que em cada história de adoção muitas singularidades, mas eu acho que o segredo é não ter, vamos colocar assim, segredos, no sentido de coisas que não são ditas, né? Silenciadas, né? Sim. Pactos adoecedores, né? Mas coloco aí para o Ivan também dar a sua perspectiva. Sim, acho que você falou tudo. Eu acho que a questão da adoção, primeiro, eu acho que as famílias que pretendem adotar, elas têm que se perguntar qual é o desejo que me leva a isso, né? O desejo do que eu estou tendo? Né? Porque muitas famílias já têm filhos, né? E vão adotar. Qual é o meu desejo, né? E lembrando que o cuidado com a criança que vai ser adotada vai ser um cuidado diferente. Sim, Então, as crianças, não importa que idade elas tenham quando são adotadas, elas têm que saber a história delas, elas têm que saber de onde elas vieram, né? Elas têm que saber. uhum, Então, que agora existe uma história que as adoece de alguma forma, né? Cadê o pai, cadê a mãe, né? Não me quiseram, uhum, por quê, né? E a história é nova. E esses estão querendo por quê? Então, não pode haver esse silêncio, não pode haver um pacto da família com a criança, da criança com a família, um pacto de começamos agora. Não existe isso, sim, né? uhum, sim, Nós então tem essa nossa história, tem esse casal, o casal hétero, o casal homo, esse casal que vai adotar com qual motivo, com qual desejo.
E assim que isso for permitido pelo juiz, a criança tem que saber a sua história. Alguém tem que contar essa história para a criança, senão a assistente social de onde ela veio, mas essa família, que ainda não é uma família, essas pessoas que vão tentar fazer com que essa criança se sinta aí aceita, amada, cuidada. Então, é uma dinâmica, às vezes, muito frágil, como você disse, né? Quais palavras que a gente vai colocar, né? Que palavras que a gente diz, né? Que palavras justificam meu desejo de tirar essa criança do abrigo e trazer para minha casa. Então, Winnicott, uma vez num programa de rádio, alguém perguntou a ele sobre adoção. E ele respondeu uma coisa que ninguém entendeu. Ele disse que para adotar uma criança é preciso odiá-la antes. E acho que você sabe dessa história, né? As pessoas não entenderam, mas o que é isso, né? Eu tenho que amar, não odiar. E ele disse não. Se você só for amá-la, você não vai criá-la. Então, é uma coisa pesada, né? É um impacto isso, mas é uma verdade. Lembrando que as relações de afeto são relações que envolvem raiva, medo de perder, amor. Não pode ser caridade, né, Ivan? Não pode ser caridade. Isso, não pode ser caridade. Não pode ser caridade. Tem que o amor dos pais envolve irritação, todo saco cheio, às vezes. E lidar com isso, né? E lidar com isso. Lidar com frustrações, né? Isso, e que essa criança que tem uma história anterior deve ter adoecido várias vezes aí pelo fato de ter, sei lá, que história que ela teve, como ela nasceu, por que ela foi adotada, às vezes porque a mãe usava droga, às vezes porque a mãe abandonou, então não sabe quem é o pai. Então, assim, não pode ser caridade, nunca pode ser caridade, senão essa criança vira um objeto horrível. Sim. Estava lembrando do seminário do desejo do Lacan, né, que ele tem um ponto importante que ele fala, né, que ele fala que desejo não é doação, desejo não é caridade. Isso. Desejo é suportar, né? Isso, fala suportar. Desejo é suportar. Isso. Suportar o outro, suportar a angústia do outro. E a caridade tem que ser anônima, né? Eu vou mandar papel higiênico lá para Minas Gerais, mas a criança que vem para minha casa, ela tem que vir envolvida nesse composto aí de amor, raiva. Eu vou dar limite e ela vai ficar brava, e eu não posso imaginar que se eu a trouxe por caridade, eu vou criar um monstro. Um monstro. Ela não vai ter história. Vieram mais algumas perguntas aqui, mas nós já estamos nos 5 minutos finais. Eu só vou fazer um compiladão só para a gente ter uma ideia e a gente já vai fechando a live, né? Só um compiladão, porque as 3 perguntas que vieram agora vieram com um tema similar. Primeiro veio, né, perguntando se distimia teria a ver com medo da felicidade. Aí perguntaram se ter uma doença mental é não ser feliz. E a outra, quem é feliz adoece. Então, distimia não tem a ver com medo de ser feliz, distimia tem a ver com o medo de que o prazer que eu ganho fique muito curto, que o prazer venha junto com perda. Então, essas histórias que essas pessoas chamadas distímicas têm são histórias de perdas, às vezes traumáticas, no momento de felicidade. No dia do aniversário, o pai bêbado bate na mãe, percebe? Então, isso gera distimia. Quem é feliz adoece. Então, aí a gente teria que fazer 8 lives sobre o que é ser feliz.
Porque se a gente está dizendo que a gente vai se adaptando à vida com os nossos sintomas, como é que alguém vai poder ser feliz, entende? Então é muito complicado isso. Existe gente que é grata à vida, gente que suporta a vida de uma maneira muito boa. Eu acho que esse é o máximo de feliz que a gente pode ser, é suportar a chuva, suportar a briga, suportar a birra do filho, suportar a perda do emprego, sem pensar em suicídio, sem pensar em matar alguém, sem pensar em deitar no sofá e ficar... Mas quem é feliz? Né? Quem é feliz? A gente acabou de dizer que a riqueza, às vezes, não traz nem um sentido de ser para quem é rico, né? Ele nem usa o que ele tem. Então, assim, não, eu acho que todo mundo adoece de alguma forma, todo mundo vem adoecido de alguma forma. E o que é importante é que a gente descubra isso, procure descobrir isso. Muito bom. Então, queria agradecer a presença de todos, a participação do Gustavo, do Ivan. Agradecer aí quem contribuiu aí com comentários, com elogios. Tiveram vários aí elogios, várias pessoas comentando que querem mais live com esse tema, com essas pessoas. Gostaram aí do conjunto. Bom. E para a gente encerrar, então, só vou passar uma informação e a gente já fecha aí falando um pouquinho, brevemente, resumindo em uma frase aí o que é saúde mental, né? E só lembrando a todos que a live da semana passada está disponível no Instagram e também no YouTube, e essa live também daqui a pouco já está disponível no Instagram e em breve também já está disponível no YouTube, para as pessoas poderem rever aí. Então, muito obrigado a todos e vamos fechar aí, então, o que é saúde mental? Bom, como é curtinho, eu vou roubar ideia de dois autores que eu gosto, que é um autor Alcaes, que ele vai responder que para ele, pegando ideia de outros psicanalistas, ele vai dizer que saúde mental é a capacidade de amar e trabalhar sem muito sofrimento, que é uma ideia freudiana. Ele vai acrescentar que é também a capacidade de poder brincar e de sonhar, num sentido amplo que isso tem. E junto com isso, colocando o Winnicott também na brincadeira, que eu gosto muito da ideia de se sentir real. Que eu acho que a saúde mental tem muito a ver com essas coisas para mim. E complementando o que o Gustavo disse, saúde mental é a possibilidade, a capacidade, o esforço que cada um de nós faz aí no decorrer da vida de poder entender e suportar as frustrações. Né? Aí a gente pode amar, trabalhar, sonhar, criar e não falecer, não findar. Sim. Muito bom, muito obrigado. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima live. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite, obrigado.